Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h11. Hoje, sexta-feira, é comemorado ou lembrado, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, mostram que um homem morre a cada 38 minutos no Brasil por causa deste tumor. Segundo o mesmo INCA, entre este ano e 2025, a estimativa é de que ocorrerão mais de 700 mil novos casos de câncer entre os brasileiros, que é o mais comum, é o segundo mais comum entre os homens. Sobre o assunto, a gente conversa aqui agora com o André Lopes Salazar, médico urologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas aqui de Minas Gerais, para a gente começar a discutir esse assunto. Inclusive tem até dúvida aqui de ouvinte, mas antes dando bom dia para ele. Como vai, doutor? Bom dia Lucas, Luciana e Murilo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação. Nesse dia tão importante. Vocês estão me ouvindo bem, né? Ouvindo e vendo. Doutor que está com imagens lá na nossa página no YouTube, na página Band Minas. Doutor, queria começar do começo. Perfeito. Queria que o senhor explicasse o que é o câncer de próstata. E já está emendando a dúvida aqui de um ouvinte. A partir de quando o homem tem que começar a se preocupar com ele? Perfeito, Lucas. Bom, a próstata é uma glândula do sistema urinário e reprodutor masculino. Ela tem uma importância na nossa reprodução e, além disso, da própria passagem da urina. Semelhante ao câncer de mama nas mulheres, ela sofre influência dos hormônios masculinos, principalmente no homem a testosterona. Então, a partir dos 40, 45 anos, essa influência faz com que ocorra o risco de uma carcinogênese e formando, então, o câncer de próstata. É invariável, ou seja, com o aumento da idade, o aumento do risco do câncer de próstata ocorre. Porém, pessoas que têm parentes de primeiro grau e que podem estar susceptíveis a algumas mutações que são hoje muito bem estudadas e reconhecíveis, têm maior risco. E respondendo à pergunta, todo homem dos 40 aos 45 anos deve procurar um urologista para fazer a avaliação. O rastreamento do câncer de próstata é individual. Cada homem vai ter o seu esquema determinado pelo urologista, mas é de muita importância. Doutor André, quem fala com o senhor é Murilo. Para além do exame, há algum tipo de sintoma que a pessoa sente que pode levar ela a perceber que está com a próstata aumentada, está com algum problema na próstata, ou só no exame mesmo que se percebe? Perfeito, Murilo. Excelente pergunta, sabe? Mas veja bem, em relação à próstata, nós temos dois problemas distintos. O crescimento dela é chamado hiperplasia, que é um crescimento, na maioria das vezes, benigno, e também é invariável. A partir dos 45, 50 anos, a maioria dos homens vai perceber uma dificuldade para urinar. E isso, muitas vezes, não é um câncer de próstata, mas sim um crescimento benigno, que é a hiperplasia. O urologista, ele trata, identifica e orienta o paciente. Agora, em relação ao câncer, daí um grande problema. O câncer, muitas vezes, ele é silencioso. Sem ter dificuldade para urinar, sem ter obstrução, ele pode ter um câncer de próstata presente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem que ter sintoma para ter o câncer. E quando você já tem algum sintoma, que pode ser dor, sangramento, muitas vezes é um câncer que está numa situação avançada e impede o tratamento curativo da doença. Sim, estamos conversando com o doutor André Lopes Salazar, ele que é urologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas aqui de Minas Gerais. Professora Luciana falando com o senhor, muito bom dia mais uma vez. E a questão o PSA, que é o antígeno prostático específico, qual é a função dele, né? Em que ponto ele auxilia ou antecipa ou encoraja, né, aqueles homens que ainda têm aquele receio de não se submeterem a esse tipo de exame que é o toque? Tá certo, Luciano. Esse é outro ponto muito importante, vale a pena perder um tempinho para falar sobre isso. O PSA, como você muito bem disse, é uma proteína que nós produzimos na próstata, tem função de atuar no líquido seminal e existe um nível aceitável de PSA na corrente sanguínea. Eu costumo dizer que o PSA ele é específico de próstata, mas não é específico do câncer de próstata. Porém, é uma importante ferramenta que acende uma suspeita para o urologista para estender a procura do câncer de próstata. É um exame
relativamente barato, fácil de ser feito, acessível. É um exame feito por um exame de sangue, digamos assim, e ele auxilia muito. Então, ele vai ajudar na avaliação do homem que está sendo investigado sobre o câncer de próstata e, a partir daí, pede-se exames mais elaborados, ok? Ok. Doutor, outra coisa que eu queria saber é sobre o câncer de próstata. A letalidade dele comparado com outros cânceres é um problema em si, ou ele também tem a questão da metástase? Também é um câncer que tende a ter metástase? Perfeito, Murilo. Bom, o câncer de próstata, no geral, ele não é extremamente letal. Mas veja bem o que eu estou falando, dependendo do tipo de câncer de próstata. Porque nós temos um leque de cânceres de próstata, desde o que é mais inicial e indolente até um agressivo, que a gente sabe que, infelizmente, vai levar aquele paciente ao óbito pela doença. Agora, o câncer de próstata, ele é extremamente prevalente. O que é isso? 1 a cada 6 homens, mais ou menos, são mais 70 mil novos casos por ano no Brasil. E, por ele ser prevalente, ele impacta muito na saúde dos homens. Então, o número de óbitos relacionado à doença está relacionado ao tipo de câncer e à prevalência dele. Agora, veja bem, se detectado na fase inicial, a letalidade cai, metástase cai, as metástases ósseas, metástases para outros órgãos. Então, o mais importante é detectar na fase inicial. E daí o racional de se fazer o rastreamento. E daí o racional de se falar da consulta com o urologista para tentar identificar o câncer de próstata no início, Murilo. E temos alguma novidade, doutor, no que diz respeito ao tratamento contra o câncer, uso de tecnologias, entre outras coisas, né? O papel do SUS também? Com certeza, Luciano. Nos últimos anos, o que nós observamos foi um refinamento muito preciso das técnicas cirúrgicas para tratamento do câncer de próstata. E esse refinamento visa 2 pontos específicos. O controle da doença, ou seja, você cada vez mais consegue extirpar o câncer sem deixar margens positivas e, além disso, evitar os efeitos colaterais, que seria a disfunção erétil, a incontinência urinária. E muitas vezes até com o uso de técnicas como o uso da robótica e cirurgias minimamente invasivas. Além disso, existe também a possibilidade do tratamento observacional, que nós chamamos de tratamento passivo, que são cânceres, homens que apresentam cânceres indolentes e que se permitem observar aquele câncer até um ponto que possa ser que ele seja tratado. A gente chama isso de observação ativa. Então, tanto na cirurgia quanto no tratamento clínico, o câncer de próstata evoluiu muito nos últimos anos. Doutor André, tem um ouvinte perguntando, na verdade ele relata que o avô materno dele morreu de câncer de próstata e o pai dele já teve a doença também. E ele pergunta, fatalmente vou ter a doença ou só meus fatores de risco que ficam aumentados? Tá certo, Lucas. Bom, isso é uma dúvida recorrente nos consultórios, nos ambulatórios. Esse ouvinte em específico, ele tem 2 parentes, né, com câncer de próstata. Hoje em dia, devido à prevalência tão alta do câncer de próstata, a significância da história familiar seriam 2 parentes de primeiro grau que desenvolveram a doença abaixo dos 55 anos. Porque nós sabemos que, como é muito prevalente, cada um vai lembrar de algum parente masculino que já teve câncer de próstata. E não necessariamente isso é significativo. Porém, nesse ouvinte em específico, o fato do pai ter tido e o avô não faz com que ele fatalmente vá desenvolver a doença, mas ele tem, de certa forma, um risco um pouco mais elevado. Como que ele vai fazer para evitar? Primeiro, evitar um câncer é aquela medida para qualquer outro tipo de câncer. Evitar fumar, alimentos que a gente sabidamente são potenciais de desenvolver câncer, como embutidos, gordura em excesso, atividade física ajuda, porém, sempre ir à consulta anual com o urologista. E no caso dele, eu oriento em torno de 40 a 45 anos e iniciar o rastreamento, ok? Tá certo, dúvida respondida aí, portanto. A gente conversou aqui na Band News com o Dr. André Lopes Salazar, urologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas. E só uma mensagem simpática que chegou aqui, doutor, de um ouvinte nosso lá de Ribeirão das Neves, o Edmar, ele falando, claro que o doutor não vai se lembrar, mas meu pai, José Ferreira Barbosa, se operou com o doutor André, um excelente médico, tá mandando um abraço aqui pro senhor, falando que é muito bom ouvi-lo aqui.
Isso daí para mim é um abraço no coração, viu? Pois é. Eu agradeço a oportunidade. A gente agradece. Doutor, muito obrigado. Bom fim de semana. Para todos, fiquem com Deus. Obrigado.